Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui nessa aula, onde a gente vai responder questões de vestibulares. E essa aqui é uma questãozinha bem especial, ela é uma questãozinha para uma turma minha de segundo ano, onde a gente debateu e discutiu sobre ela, né? E o que é interessante é que ela entra em intersecção entre a física e a matemática. Então você tem que entender de física para entender a questão e tem que utilizar da matemática para poder resolver essa questão, tá bom? Mas você consegue entender ela de diversas formas diferentes. Mas um conhecimento aqui que é essencial para você responder ela é o das condições de Gauss, que é uma equaçãozinha. É a equação que é 1 sobre o foco igual a 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem. A gente já vai falar a respeito de cada um desses valores, né? Então, é essa equação que você vai ter que resolver para você ser aprovado na provinha da Mackenzie. Essa questão da Mackenzie, gente, é uma questão de ótica, tá? Ela faz aí uma junção entre a física e a matemática de uma maneira bem interessante, porque você tem que entender da física para você acertar ali os sinais, e você tem que entender da matemática para você resolver a equação, né? Eu acho que faz sentido isso, tá? Vamos dar uma olhadinha aí quais são as características de uma questão da Mackenzie. Eu só não sei dizer o ano dessa pergunta para vocês, gente, mas ela é uma pergunta bem antiga já. Ela tá aí nos livros didáticos bastante, tá? Ela é utilizada para a gente compreender a noção de espelho esférico e a noção de imagem virtual, tá? Vamos ler aqui que eu vou explicando durante a leitura. Um objeto real, O, encontra-se diante de um espelho esférico côncavo, que é aquele que é para dentro, que obedece às condições de Gauss, conforme o esquema adiante. Então tem um esquema ali, que é exatamente o objeto na frente do espelho. A distância x entre o objeto e o vértice do espelho é, olha só, duas linhas, né, de puro terror, para você entender o quê? Que você tem que calcular o valor da distância do objeto até o vértice, né? Ô, professor, mas você falou que o P é a distância do objeto até o vértice? Objeto, distância do objeto até o vértice. Sim, é o P mesmo, tá? Então tá ali, é x, é só calcular ela então. Então é só descobrir o valor do P. Isso. Só que tem um problema. Quando a gente calcula ali, ó, o P', você vai perceber que os valores do P', eles estão à esquerda do espelho, né? Se você considerar isso daqui uma parte de um eixo, né, que seria o eixo vertical, tudo para frente seria positivo e tudo para trás seria negativo. Concordam comigo? Então, toda formação de imagem que ela vem dentro é uma formação de imagem negativa. Isso resulta numa imagem virtual. Significa que eu não consigo projetar a imagem que eu tenho, tá? Então, aí eu vou ter o quê? Um sinal de negativo, aonde? De negativo na minha imagem. O que é a imagem, professor? É uma distância. A imagem é o valor da distância de aonde se forma essa imagem até o espelho aqui, né? E se você olhar essa questão, dá até vontade de ver ali, ó, de falar que é 21, né? Mas não é. É 21, só que eu tenho que subtrair x. Tem que tirar o x, né? Então aí que vai estar o nosso problema matemático. O x, eis o x da questão, tá? Vamos entender um pouquinho a respeito do foco, para a gente saber então qual é o foco. O foco, gente, ele é metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice, né? Se ele é metade da distância dele até o centro de curvatura, eu tenho a outra metade, né? Que é 10. Então, qual que é o valor que eu tenho antes? 10 também. Você pode considerar que aqui é o 10 e pode considerar que o raio é 20. Faz sentido? Faz sentido, né? Então, significa o quê? Que o foco é de 10 centímetros. E só com essas informações eu consigo entender qual é o meu problema. Vamos dar uma resumida aqui, então, na nossa equação e resolver ela? Olha aí. Primeiro, então, para eu resolver e descobrir os valores de x, eu tenho que saber o valor da posição do objeto, que é o P. Então, eu tenho que calcular o P, certo? Porque e lá está escrito como x. Então, o x vai entrar na minha equação. O x vai entrar no F? Não vai, porque o F é 10 e não tem mais valor junto com ele. Então, aqui é 1 sobre F, que é 1 sobre 10. Isso é igual a 1 sobre P. Aqui entra o valor do x. Olha aí a matemática aparecendo. Mais 1 sobre P'. Só que olha o que eu escrevi lá. O P', ele vai ser o valor negativo. Então, aqui eu vou ter quem, ó? Eu vou ter 21, que é a distância total entre o O e o I, que é esse valor aqui, entre o O e o I, 21. Só que daí eu tenho que tirar o valor do X. Então, isso vai entrar aqui embaixo, ó.
21 menos x. Professor, você falou que é negativo. Não esquece de colocar o sinal de negativo ali, tá? O que o sinal de negativo vai fazer nisso daqui, gente? Ele vai fazer o x ficar positivo e o 21 ficar negativo, né? Daí ele fica uma equaçãozinha que é desse formato aqui, ó. 1 sobre x mais 1 sobre x menos 21. Beleza? E para resolver essa equação aqui, não sei qual é o seu macete, deixa aí nos comentários se tiver um jeito mais rápido de resolver isso. A gente pode resolver achando um múltiplo em comum. Quando a gente não consegue calcular um múltiplo em comum, quando tem o x, por exemplo, é uma dessas maneiras. Então você multiplica os dois valores. Então é x vezes x menos 21. Né? E aí, quando você resolve isso daqui, ó, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, aqui vai sobrar x menos 21 mais, né? Quando eu faço assim, ó, divide por esse, aí você cancela essa parte. Aí vai sobrar, então, o mais x. Beleza? E lembrando, se você tiver alguma dificuldade em qualquer um desses assuntos que eu estou falando, deixa aí que a gente prepara uma aula especialmente para você. Olha o que aparece aqui, gente, ó. Aqui aparece duas frações, agora eu posso multiplicar cruzado, né? Quando eu tinha três frações e eu tinha uma soma, uma subtração, eu não posso multiplicar cruzado. Agora eu posso fazer isso. Então vai surgir um valorzinho que vai lá para cima, que é o x vezes x menos 21, entre parênteses. E aqui vai ser 10 vezes esse valor do lado de cá. Então, aqui é 10 vezes. Eu tenho x mais x. 10 vezes 2x menos 21. E aí, agora eu vou ter que resolver essa equação aqui. Ô, professor, uma equaçãozinha básica aí, né? Então, quando eu estava resolvendo com o pessoal em sala de aula, o pessoal falou, nossa, mas é tão complicado assim? É porque quando a gente fala de equação de espelhos, resolver equações de segundo grau ainda é básico, né? Porque é um conhecimento que a gente tem lá embaixo. Então, o que vai acabar acontecendo nessa equação é ela se transformar numa equação do segundo grau, tá? Eu vou copiar ela aqui no cantinho, copiar ela bem aqui, ó. Mas eu já vou resolver, tá? X vezes x, x ao quadrado. X ao quadrado. Até modifiquei para ficar mais bonitinho aqui, ó. X ao quadrado menos x vezes 21. 21x. E do outro lado da equação, 10 vezes 2x, 20x, né? Tô falando desse ladinho aqui, ó. E depois, menos 10 vezes 21, que dá 210. Certo? Vou passar tudo para um lado só, para a gente observar essa equação. Né? O 20 vai vir para cá, então ele é menos 21x menos 20x mais 210, né? Tendo aí um valor de C positivo. Tá, e agora eu tenho o que então? Ó? X ao quadrado menos 41x mais 210 igual a zero. E a partir daqui eu tenho o quê? Que resolver a equação para resolver o x, né? Professor, mas isso daí não é equação de segundo grau? O que isso tem a ver com espelho? Então, gente, é aí que está a conversa entre a matemática e a física, né? Quando o pessoal elaborou essa pergunta aqui, eles já elaboraram pensando em vocês para que vocês consigam resolver essa equação do segundo grau. Ah, mas tem que resolver delta e bhaskara? Exatamente isso. Porque daí, quando eles estão te cobrando numa prova de vestibular, numa única questão, ele consegue filtrar bastante gente que não tem noção de fração, pessoas que não têm noção de MMC e pessoas que não têm noção de equação do segundo grau. Porque é isso que faz a faculdade, né? Se você quer passar num curso de engenharia, eles não vão te ensinar isso lá. Então, você tem que ter essa noção, né? Se um curso de contabilidade, eles não vão te ensinar isso no curso. Então, você já tem que entrar sabendo isso. Então, meu delta aqui é o discriminante, é um dos recursos para eu achar o valor de x. Lembrando que quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho dois valores de x, né? Um valor para a parte positiva e um valor para a parte negativa do discriminante. E a gente vai ver isso agora. Para calcular esse discriminante, eu preciso saber, então, o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O que é o a, o b e o c? O a é o coeficiente aqui do x. Eita, aqui. O a é o coeficiente do x, que não tem ninguém, então é a letrinha, é o número 1. Então, a igual a 1. O b é o valor que está aqui junto com o x sem estar ao quadrado, né? Então, aqui o bzinho vai ser
menos 41, né? O A está com x ao quadrado e o B está com o x. E o C, 210, é o valor que está sozinho. E com isso, então, eu resolvo os valores do Bhaskara, do discriminante. Delta igual a menos B, então aqui é menos 41 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 210. E aí você vai resolver esse 41 ao quadrado. Eu tenho o costume de colocar as equações num canto assim, gente, e resolver elas. Estou fazendo bem aqui embaixinho, ó. E dá para resolver elas tranquilinho, né? Nesse caso aqui vai dar 1681. Pode resolver aí. E essa subtração aqui, ele vai dar... Perdi aqui agora. 840. Estou. 840. E o meu delta aqui, então, vai dar 841. Professor, mas como é que eu vou tirar essa raiz aí, ó? Olha só dentro de uma mesma questão, você tinha que saber fração, você tinha que saber transformar isso numa equação, você tinha que resolver equação do segundo grau, e no meio da equação do segundo grau, você tinha que entender se esse valor aqui tem raiz, né? Então, você tinha que correr atrás de qual valor vezes ele mesmo dava isso daqui. Ou um valor aproximado para chegar numa resposta ali. E aí, então, você calcula o valor de x, que vai ser menos b, mais ou menos a raiz do discriminante, que é o delta, é aquele valorzinho ali, 841, dividido por 2 vezes o a. Então, o meu x, ele vai ser aqui menos b, mais 41, mais ou menos a raiz desse valor aqui. Se você já se ligou na raiz desse valor, ela é 29. Se você não se ligou ainda, faz o processo de fatoração. Tem no canal aqui eu resolvendo isso um monte de vezes, processo de fatoração. E aqui 2 vezes o A, que é 2, então. Isso vai resultar, então, em dois valores para x. x1 e x2, e a gente já conversa sobre eles. Vamos ver aqui, então, ó. E aí, então, eu vou ter, para a parte positiva, 29 mais 41, que dá 70. Aí é 70 dividido por 2, o que resulta em 35 centímetros. Boa. E o outro vai dar 41 menos a parte negativa, né? Eu tenho o costume de colocar assim uma setinha para cima e uma setinha para baixo. X para a parte de mais e X para a parte de menos. A parte negativa vai dar aqui 12, pô, ó, dá 12. 12 é um número bom para dividir por 2, ó, porque 12 dividido por 2 é 6. Então, x1, 35 centímetros, e o outro é 6 centímetros. Professor, mas o que eu vou fazer com isso daí? Você vai observar ali que o valor do x, ele não pode ser 35. Por quê? Porque ele fica entre o foco e o vértice, né? Então, o valor de x obrigatoriamente vai ser o valor do x2, e resulta em 6 centímetros. Olha que questão detalhada, né? Essa questão que ela vale muito a pena a gente conversar e discutir aonde entra a física, aonde acaba a física e entra a matemática, né? Porque a gente entendeu o quê? A equação. Mas se a gente não entendesse esse sinal de negativo, você ia ter um problema na equação lá embaixo, ó. Aí você ia ter um problema no delta. Aí isso ia dar um problema no x1 e x2. E você não chegaria na resposta. Concordam comigo? Então é importante a gente fazer esse trabalho minucioso, né? De ir levando as equações, de ir trabalhando as noções que a gente sabe. E se a gente não sabe alguma coisa, vale muito a pena a gente conversar e discutir, né? Pode ser tanto aqui no canal, pode ser tanto no seu caderno, com seus amigos, ou quando você está estudando sozinho. Tá bom? Então entenda isso, que você vai conseguir matar essas questõezinhas de física, principalmente essa que é uma das mais complicadas. Beleza? Curtiram a aula, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até mais. Falou! Não coloquei para gravar? Ah, coloquei.